Como fazer o planejamento financeiro do seu negócio? Se você está iniciando um negócio, é fundamental que você construa uma base sólida desde o começo. E um dos segredos para isso é o planejamento financeiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar como montar um planejamento de forma simples, eficiente e prática, passo a passo, para que você consiga controlar melhor as finanças da sua empresa e aumentar as suas chances de sucesso. O planejamento financeiro vai consistir em mapear todas as entradas e saídas previstas da sua empresa, ou seja, todo o dinheiro que vai entrar de vendas, de recebimentos, de investimentos e também tudo que vai sair, com despesas do dia a dia, compras, impostos, salários, investimentos. E essa organização é o que vai te ajudar a definir metas reais e também metas estratégicas para que você consiga alcançar essas metas, tudo com base em dados. Assim você evita surpresas desagradáveis. E o objetivo desse planejamento é garantir a saúde financeira e também a lucratividade da sua empresa, tanto no curto quanto no médio e também no longo prazo. E no coração desse processo, no centro de tudo, está o chamado controle de fluxo de caixa. O que isso significa? Significa que você vai acompanhar de perto, vai registrar o que realmente entrou e saiu de dinheiro e também projetar o que ainda está previsto para acontecer em cada mês. Assim você tem uma visão clara do valor que você tem disponível e você pode tomar decisões com muito mais segurança. E você não precisa de soluções caras ou complexas, né, ERPs financeiros, sistemas financeiros para começar, se você não tiver condições. Uma planilha simples, como a que eu vou te mostrar daqui a pouco, já resolve a maior parte do seu financeiro. E nessa planilha você vai ter que fazer algumas coisas que são fundamentais, que é o controle do fluxo de caixa projetado, onde você vai registrar todas as receitas e despesas que você espera ter ao longo do ano, e também o fluxo de caixa realizado, que nós vamos alimentar através de um livro caixa, registrando as movimentações que realmente aconteceram. E na primeira movimentação da sua empresa, quando você está começando, o primeiro movimento vai ser o depósito do capital social. E se você não sabe como definir o capital social, eu vou deixar na descrição um link de um outro vídeo que eu gravei falando sobre isso. Então, o capital social vai ser o primeiro valor que vai aparecer na sua planilha de fluxo de caixa. E se você não quiser usar uma planilha, você pode usar um sistema de gestão financeira como Conta Azul ou MIE, que também são opções muito interessantes. Mas o importante é que você não deixe de registrar tudo, nem que seja no papel. E eu recomendo que essa projeção seja de pelo menos um ano, porque assim você consegue se preparar para períodos de baixa, né, de baixa receita, consegue fazer uma reserva de emergência, para que você saiba exatamente até onde você pode investir com tranquilidade, seja em equipamento, seja em sistemas, seja em marketing, seja em equipe. E à medida que o tempo vai avançando, você vai comparar o que foi planejado com o que realmente ocorreu. E aí você vai analisar as diferenças. Será que a receita foi menor porque algum cliente não pagou? Ou será que houve algum gasto inesperado, por isso que sobrou menos dinheiro em caixa do que eu estava esperando? Ou será que entrou mais receita do que eu tinha previsto? Então, todas essas análises vão te ajudar a decidir o próximo passo que você vai tomar no seu negócio. Né? Por exemplo, será que vale a pena eu cortar determinada despesa? Será que eu preciso investir mais em marketing? Será que algum produto ou serviço precisa ser reavaliado, até mesmo descontinuado? Então, não se esqueça disso. Não existe negócio de sucesso sem um bom planejamento financeiro. Então, vamos começar com uma planilha simples e com o tempo você vai evoluir e vai poder contratar o que há de melhor em ferramentas digitais para melhorar cada vez mais a sua gestão financeira e, claro, ter cada vez mais lucro. E agora eu vou te mostrar um modelo de planilha de controle financeiro. Então, aqui eu tenho algumas tabelas, né, algumas abas. A primeira aba é o controle de patrimônio. Então, eu vou registrar diariamente, né? Você não precisa fazer isso todos os dias, mas de repente, quando tiver alguma movimentação mais relevante,
Você pode colocar o saldo que você tem nas suas contas bancárias, em aplicações financeiras, aí você vai saber o total que você tem em caixa e no banco. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, o limite que você utilizou dos cartões ou dívidas que você tem com fornecedores, para basicamente você saber quanto você tem e subtrair o quanto você deve. E aí você vai saber qual seria o valor líquido realmente que você possui de recursos financeiros. Então, um controle bem simples aqui de patrimônio para você saber quanto você tem, quanto você deve e qual o seu valor líquido, né, que você possui. A próxima aba aqui é uma tabela de contas a receber. E aqui você vai fazer a sua projeção para o ano inteiro. Então, vamos supor que você definiu o capital social de R$ 10.000, né? Então, lá em janeiro, você tem essa entrada de 10 mil. E aí, você já tem 3 clientes no seu negócio. E você sabe que do cliente A você vai receber 1.000, do cliente B você vai receber 2.000 e do cliente C você vai receber 3.000. E você sabe que você vai receber essas receitas durante todo o ano. Então, você já deixa aqui projetado o valor dessas receitas. E aí você tem os totais, quanto você vai receber de cada cliente e o total de entradas previsto aí para o ano todo. A próxima aba é a planilha de contas a pagar. Então, vamos supor que você definiu para você um prolabore de um salário mínimo. A empresa vai pagar para o sócio o valor líquido e vai fazer o recolhimento da guia do INSS. Além disso, você vai ter um aluguel a pagar de R$ 1.000 e a internet de 120. Claro que você vai ter mais despesas e aí você vai acrescentar aqui para fazer a projeção do seu fluxo de caixa de desembolsos até o final do ano. E feita essa projeção de contas a receber e a pagar, você vai fazer o seu controle de livro caixa. Isso aqui é com as movimentações reais que precisa bater exatamente com o seu extrato bancário. Então, se você tem mais de uma conta bancária, você vai fazer uma planilha dessas para cada conta bancária. Vamos supor que essa aqui é o Banco Inter. Então, lá em 1º de janeiro, eu integralizei o meu capital social no valor de 10 mil. Então, eu fiquei aqui com o saldo de 10 mil. Em 5 de janeiro, eu recebi a receita do meu cliente A, referente ao trabalho de janeiro, no Banco Inter, emiti a nota fiscal e tive essa entrada de 1.000, conforme estava previsto aqui no fluxo de caixa projetado. Também recebi do meu cliente B e do meu cliente C, emiti as notas fiscais e tive aqui todas as entradas previstas. Aí depois eu tive as saídas de caixa, né, o Prolabore, INSS, paguei aluguel, paguei internet. Mas veja que a internet, eu consegui um desconto nessa internet. Então estava previsto um pagamento de 120 e acabei pagando R$ 100. Então depois de todas essas movimentações, eu fiquei com esse saldo aqui de 13.382. E nessa última aba, a gente tem a comparação do fluxo de caixa previsto com o fluxo de caixa realizado. Então, vamos ver aqui o mês de janeiro. O mês de janeiro estava previsto R$ 16 mil de entradas, certo? E foi o que realmente aconteceu, tá? Então, eu registrei isso aqui no meu livro caixa. Então, o previsto ficou igual ao realizado e a diferença foi de 0. Nas saídas, em janeiro, eu tinha previsto 2.638, aqui no meu contas a pagar, 2.638, mas acabei tendo outro valor aqui, um valor mais baixo de despesas, 2.618. Então, o previsto menos o realizado deu uma diferença positiva de R$ 20, porque eu tive aquele desconto de R$ 20. E no meu saldo final de caixa, o previsto é que eu teria, uma sobra de caixa líquida de 13.362 e o realizado foi 13.382, porque eu gastei R$ 20 a menos do que eu previ. E esse controle você vai fazendo para todo o ano. Esse controle que é muito importante, Com essa planilha você já consegue fazer, mas futuramente, se você conseguir contratar um sistema financeiro, pode ser bem interessante, porque pelo sistema financeiro
você já consegue fazer a emissão das notas fiscais, já consegue integrar com o banco para ele fazer a captura dos extratos bancários e lá mesmo você informa a que se refere cada movimentação. Então pode ser bem interessante também. E agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já faz algum tipo de controle financeiro ou se você vai começar a fazer hoje mesmo. Aproveite para baixar o modelo de planilha e se você tiver dúvidas, pode deixar também aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.